legal ordinária específica da embaseamento jurídico a existência na NR de artigo 200 e inciso 4, da consolidação da lei trabalhista. Consolidação da essa NR específica fala das instalações. Tenta colocar nas instalações, seja criminais, seja no inteiro, seja residenciais, seja até de um edifício, precisa colocar em relação à prevenção contra incêndios, seriam as mangueiras, seriam as necessidades explícitas de rede de água para acionamento no caso de necessidade de atender a uma emergência no caso de incêndio. Vocês devem ter ouvido falar, semana passada, teve um incêndio na linha ativa, no local, no prédio. Graças à ação, os funcionários do condomínio e as situações que tinham, a coisa não atingiu uma proporção maior. Porque o sistema de combate a incêndio estava funcionando, tinha sido revisado há muito tempo, os funcionários estavam treinados em como agir em caso de uma necessidade, como foi o que aconteceu, e as competências foram, em relação a acidentes, até o que se prevê muito mais seria a vida, foram mínimas, certo? São materiais, mas foram bem minimizadas até pela ação de cada funcionário que o condomínio teve. NR 24. Condições sanitárias e de conforto dos locais de trabalho. Disciplina e preceitos de higiene e conforto a serem observados nos locais de trabalho, especialmente no que se refere a banheiros, vasos sanitários, refeitórios, cozinhas, alojamentos e água potável, visando o higiene dos locais de trabalho e a proteção à saúde dos trabalhadores. A fundamentação legal ordinária e específica que dá embasamento jurídico à existência na NR e artigo 200, inciso 7 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Para vocês terem uma ideia dessa norma, as normas que existem hoje em relação à segurança do trabalho, chegam ao ponto de se preocupar com banheiros, vestiários, refeitórios, tratamento transportário. Por quê? Se eu for instalar uma empresa, eu tenho que pensar no conforto dos empregados, no conforto em relação ao seguinte: se você chega, se você tem necessidade de haver, no caso de vocês, de uma troca de roupa, no caso de uniforme, eu tenho que ter um vestiário que vocês possam ter acesso, vocês possam ter local para deixar a roupa de vocês que vêm no procedimento de casa, botar um uniforme, e aguardem disso, e até mesmo vocês, ao retornar no final do dia, antes de ir para casa, façam a sua higiene, com o seu banho, com a sua roupa, e isso tem que estar especificado no NR 24. Chegando ao ponto até, você ter essa norma, chega ao ponto de determinar pelo número de funcionários que venham a trabalhar nessa empresa, o número de vasos sanitários que ele tem que instalar. Isso é determinado por norma. E isso faz parte lá na NR, na NR2, quando tem aquela instituição prévia, o Ministério do Trabalho chega e verifica: quantos funcionários vão trabalhar aqui? Tem que ter tantos, tem, tudo bem. Se não tem, ela notifica e tem que ser ajustada a essa norma. NR 21. Resíduos industriais. Estabelecem medidas preventivas a serem observadas pelas empresas no destino final a ser dado por resíduos industriais resultantes dos ambientes de trabalho, de modo a proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores. A fundamentação legal ordinária específica da embasamento jurídico à existência da SNR é o artigo 227 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Artigo 6. Finalização de segurança. Estabelece padronização das coisas a serem utilizadas como finalização de segurança
nos ambientes de trabalho, de modo a proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores, a fundamentação legal, ordinária específica do licenciamento, previsto no MR e o artigo 202 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Essa MR fala como tem que ser as coisas, por exemplo, toda a população da área de incêndio. Você sabe qual é a cor que ela tem que ter? Tem que ter unidade vermelha. É para você, ao visualizar uma série de tubos passando, você visualizar que aquele tubo vermelho que está passando lá é um tubo de água na parte de redes de incêndio do prédio. Então, cada tem sua especificação, parte de sinalização e própria marcação no chão, utilização das linhas das linhas amarelas, por exemplo, no trânsito, a pintura das faixas na própria rua, tudo aqui sendo normalizado com essa norma NR26, que é uma norma que também é uma norma não só utilizada no Brasil, usada em todo o mundo, porque isso é uma coisa que tem que ser padronizada. Você não pode criar uma norma dessa de sinalização específica para o Brasil, que é diferente do que é nos Estados Unidos, do que é na Alemanha, ou na França, que é uma coisa que seja uniforme em todos os países. Vocês já imaginaram você pintar a faixa daqui do chão de abóbora e a pronta resolver pintar inteiro?